Seja muito bem-vindo ao meu canal de videoaulas. O meu nome é GUA e neste conjunto de vídeos você vai estudar a respeito de multiplicidade e divisibilidade dos números naturais. E antes de começar os seus estudos, eu peço que vocês fiquem bem atentos a um ponto de exclamação que aparece mais ou menos por aqui, porque esse ponto de exclamação vai fazer referência a vídeos que servem de pré-requisitos para entender bem esta aula. E além de tudo, digo para vocês o seguinte: vocês podem acelerar a velocidade com que o vídeo é rodado para vocês, ou seja, vocês podem assistir a videoaula 2 vezes mais rápido do que o normal. Bom, é apenas isso. Agora, bons estudos! Agora, nós vamos continuar os nossos estudos a respeito do máximo divisor comum e agora nós vamos aprender as propriedades que permitem a gente calcular o máximo divisor comum de 2 números, 3 números ou mais de maneira rápida. Mas antes de tudo eu quero falar uma observação. Primeira coisa, nós calculamos o máximo divisor comum de 490, 845 e 1001. E como resultado, a gente acabou obtendo como valor o número 1. O que acontece quando o máximo divisor comum de 2 números, ou 3 números, ou mais números é exatamente igual a 1? Isso significa que o número A e o número B, eles são primos entre si, ou seja, um não é capaz de dividir o outro. Então, essa é uma observação importante. Quando isso acontecer, significa que o número A e o número B, eles são primos entre si. Muito bem. Aí agora vamos começar a trabalhar com as propriedades. São 3 propriedades que eu vou trabalhar com vocês. Era para ser 4, mas a quarta propriedade é um pouco complicada de se visualizar. E não tem motivo de explicá-la aqui. Então vamos às 3 propriedades. Então vamos lá. Primeira propriedade é a seguinte: se o máximo divisor... Vamos imaginar que a gente esteja calculando um máximo divisor comum de 2 números, 3 números. E aí, nós tenhamos um determinado número que, ao ser fatorado em fatores primos, seja exatamente igual a A. E aí depois, o outro número, ao ser fatorado em fatores primos, seja exatamente igual a A vezes K. E um terceiro número, ao ser fatorado em fatores primos, vamos ter como valor A vezes K vezes U. Qual que vai ser o maior divisor em comum desses 3 números aqui? O maior divisor comum de A vezes K e A vezes K vezes U. Esse maior divisor comum vai ser o maior número que é capaz de dividir o A vezes K e o A vezes K vezes U, que é o próprio A. Essa é a primeira propriedade. Então, é basicamente isso. O maior divisor comum, quando acontecer isso, de nós termos, por exemplo, um número primo que divide todos os outros números, esse número primo, esse número específico que divide todos os outros números, vai ser o maior divisor em comum. Então, é essa a propriedade. Vamos aplicar ela aqui. Se vocês observarem bem, nós temos aqui 3, 6 e 9. Repare que o 3 é capaz de dividir o 6 e o 3 é capaz de dividir o 9. Então, por propriedade, o maior divisor comum de 3, 6 e 9 é o 3, porque o 3 é o maior número que é capaz de dividir o próprio 3, o 6 e o 9. Agora aqui, o maior divisor em comum entre 2, 8 e 64. O maior divisor comum entre 2, 8 e 64 vai ser igual ao próprio 2. Por quê? Porque o 2 é um número que ele é capaz de dividir o próprio 2, ele é o maior número capaz de dividir o 8 e o maior número capaz de dividir 64 desses 3 números aqui. Então, o maior divisor comum entre 2, 8 e 64 é o próprio 2. Ok, essa é a primeira propriedade. Agora, a segunda propriedade nos diz o seguinte: se nós tivermos calculando o máximo divisor comum de um conjunto de números, e esse conjunto de números pudesse ser escrito da seguinte maneira: K vezes A e K vezes B. Com base nessa primeira propriedade aqui, que a gente estudou, nós sabemos muito bem que o máximo divisor comum, em tese, seria K. Mas vamos supor que A e B ainda possa existir outros divisores. O que acontece nessa brincadeira? Eu posso pegar este K,
e jogar para fora do máximo divisor comum. E aí eu vou ter que K vai multiplicar o maior divisor em comum dos números A e B. Essa é a segunda propriedade relativa ao máximo divisor comum. Vamos aplicar ela aqui para acelerar o cálculo disso aqui. Muito bem. Nós queremos calcular aqui o máximo divisor comum de 340, 255 e 323. Se vocês observarem bem, 340 ele é um número que é divisível por 17. Então eu posso escrever este número como sendo, vou fazer aqui em cima, o máximo divisor comum de 17 vezes 20, que é a forma de escrever 300, outra forma de escrever 340. 255 dividido por 17, vamos botar 1, sobra 85 e 15. Podemos escrever como sendo 255 como sendo 15 vezes 17. E 323 podemos escrever como sendo 19 vezes 17. Ok. Aí o que eu faço? Para calcular o máximo divisor comum desses três números que vale 17 vezes 20, 15 vezes 17, 19 vezes 17, eu posso pegar 17, que é comum aos três, e jogar para fora do máximo divisor comum. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o 17, que é comum a esses três números, é um número que divide comumente esses três números, e passo para fora do máximo divisor comum. Isso vai ser igual a 17 vezes o máximo divisor comum dos números 20, 17 e 19. 20, 15 e 19. Agora tá certo. 20, 15 e 19. E aí, eu quero que vocês observem o seguinte. Para continuar a divisão, eu precisaria ter um número que seja capaz de dividir o 20, o 15 e o 19 simultaneamente. E aqui não tem. Então, a partir daqui, eu chego que o máximo divisor comum de 340, 255 e 323 vai ser igual a 17 vezes 1, que é igual ao próprio 17. Ok. E aí temos a segunda propriedade explicada. Agora vamos à terceira. A terceira diz o seguinte. Vamos imaginar que nós estejamos calculando o maior divisor em comum de vários números. No caso, eu vou pegar 3 para ficar fácil de entender. O máximo divisor comum de A, B e C vai ser exatamente igual ao máximo divisor comum do máximo divisor comum de A e B e o número C. Essa que é a terceira e última propriedade. O máximo divisor comum de A, B, C é igual ao máximo divisor comum de AB com C. O número resultado do maior divisor comum dos números AB com o número C. Então vamos aplicar isso aqui, para vocês verem que isso funciona. Primeiro, antes de tudo, nós vamos fazer isso aqui da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos começar visualizando o seguinte. Eu vou calcular o máximo divisor comum entre 770 e 70. E vou escrever o seguinte. O máximo divisor, isso aqui vai ser igual ao máximo divisor comum do máximo divisor comum de 700 e 770, que eu vou ter que calcular, e o número 1470. Aí daqui, se formos calcular, vou calcular aqui em cima, o máximo divisor comum de 700 e 770, você já deve ter observado que esse número e esse número é tanto divisível por 7 quanto divisível por 10. Então posso jogar 70 para fora, aplicando esta propriedade aqui. Então 70 vezes o maior divisor em comum de 10 e 11. E aí daqui, vocês já estão visualizando que não há mais como encontrar termos em comum entre 10 e 11. Então aqui passa a ser 1, o último termo em comum. Então, continuando a conta, o máximo divisor comum de 700 e 770 vai ser exatamente igual a 70. Então vamos ter aqui que máximo divisor comum de
70 e 1470. Curiosamente, repare que 70 é o número que divide 1470. Então, qual que é o resultado do máximo divisor comum? Aplicando esta primeira propriedade aqui, o máximo divisor comum de 70 e 1470 é igual ao próprio 70. Muito bem, então o cálculo do máximo divisor comum de 770, 1470 e 700 vai ser igual a 70. Ok. Agora que entendemos isso, vamos prosseguir com a teoria. Então, vamos lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!